Oi, pessoal, boa noite. É isso. Sejamos todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Evangelho no Lar, né? Então, antes de qualquer coisa, vamos ver. Temos alguém vindo aqui pela primeira vez que ainda não conhece? Olha, temos. Muito bem. Por enquanto são elas. Então, assim, sempre a gente pergunta para explicar como é que acontece a nossa reunião. Meu nome é Mércia, eu sou uma das fundadoras da casa e todas as quintas-feiras, quando realizamos o nosso Evangelho no Lar, fazemos com o propósito de harmonizar, sermos harmonizados e tratados. Então, nós sabemos que, assim como acontece lá na nossa casa, quando também a gente deve realizar o Evangelho no Lar, se possível, pelo menos uma vez por semana, nesse mesmo formato. Escolhe o dia da semana, escolhe o horário e toda semana, no dia que você escolheu, no horário que você escolheu, você para tudo que está fazendo e vai fazer o Evangelho na sua casa. Oração de entrada inicial, da mesma forma como fazemos, abrimos o Evangelho, fazemos a leitura que vem certinha para o nosso aprendizado, não tem página errada no Evangelho. É aquela que a gente está sempre precisando. Tem pessoas que, ao invés de abrir, como dizemos, entre aspas, ao acaso, preferem fazer o Evangelho no Lar desde o primeiro capítulo. Então, começa no capítulo 1, uma semana faz a primeira página, na outra semana faz a outra página do mesmo capítulo, e assim vai na sequência. Então, é dessa forma que nós vamos estar nos harmonizando, com certeza, e harmonizando o nosso ambiente. Em casa, nós também estaremos sendo assistidos pelos benfeitores espirituais que nos acompanham, porque todos nós sabemos, temos os amigos espirituais que nos fortalecem, nos amparam, dão sustentação, e eles estão lá em casa. Então, quando fazemos o Evangelho, nós até recebemos, vamos dizer assim, um reforço de toda essa assistência. E também, assim como aqui, só que aqui é um hospital, é um pronto-socorro, onde todos que são acolhidos e recolhidos, que necessitam ser encaminhados ao hospital, então a equipe espiritual socorrista já faz esse primeiro atendimento e já leva para o hospital. Na nossa casa, se tivermos irmãozinhos necessitados, vai acontecer a mesma coisa. Os benfeitores espirituais vão levar esses irmãozinhos para tratamento no hospital espiritual que for compatível, não é, com a vibração, com a frequência de cada um. Portanto, nós vamos percebendo com o passar do tempo que, de fato, o ambiente lá em casa começa a ficar bem diferente, né? Começa a ficar mais tranquilo, mais harmônico, no sentido assim, as pessoas pelo menos tentam se entender melhor, né? Certo que a gente sabe que lá em casa estão os nossos maiores reajustes, mas com o Evangelho nós sempre seremos fortalecidos para fazermos esses acertos, né? E aqui, quando terminamos o Evangelho às 21 horas, nós vamos então para o passe. Enquanto estamos sendo já atendidos, assistidos aqui durante o Evangelho, porque o nosso atendimento já começou a partir do momento que passamos pelo nosso portal de luz, na sala de passe também a equipe espiritual está preparando tudo para depois nos receber. Então, quando saímos do Evangelho e vamos para o passe, vamos receber ainda, vamos dizer assim, a conclusão do nosso tratamento, né? Então, é muito gostoso a gente sentir
como que a gente chega numa frequência, numa vibração, às vezes com a nossa mente cheia de pensamentos não bons, e a gente sai de outra forma. Sai mais confiante, mais tranquilo, por causa de toda essa assistência. Então, nós temos que nos agarrar, nisso, nos agarrar na fé. O poder da fé é isso, de que nós podemos aqui ser tratados e levar toda essa vibração para o nosso dia a dia, para a gente transpor os nossos obstáculos, transpor as nossas montanhas, né? Vamos acreditar nisso, tá bom? Muito bem. E todas as quintas-feiras trazemos um palestrante que venha contribuir conosco, nos auxiliar justamente nessa reflexão, nesse aprendizado dos ensinamentos de Jesus, não é? E hoje a nossa querida palestrante é a Monize, trabalhadora da casa, muito estudiosa. Quem é frequentador já conhece. A Monize sempre faz palestras para nós, né? E hoje ela vem mais uma vez nos auxiliar nessa reflexão, nesse aprendizado dos ensinamentos de Jesus. Tá certo, querida? Então, tá bom. Muito bem. Então, assim é que vamos fazer a nossa oração inicial para já passarmos a palavra para a Monize. Para quem está vindo pela primeira vez, gostaríamos de solicitar que o celular esteja desligado. Ele não pode estar nem na vibração, nem no silencioso. A gente sempre recomenda, desliga já lá fora, porque a partir do momento que passamos no portal de luz, a nossa conexão é outra. Então, não vamos perturbar-nos em sentir que o nosso brinquedinho aí está vibrando, está recebendo mensagem, ou isso e aquilo. Não vale a pena. A gente pode deixar tudo isso para depois que passar no portal de luz indo embora, tá? Então, vamos nos conectar aqui com esses benfeitores espirituais que com horas de antecedência estavam nos esperando e prepararam tudo para nos receber, tá? Então, vamos fazer a nossa oração. O convite é para, a partir desse momento, fecharmos os nossos olhos, procurarmos nos acomodar da melhor forma em nossa cadeira e fechamos o olhar para o exterior, para não mais prestar atenção no que está acontecendo ao redor, e abrimos o nosso olhar para o nosso interior. Então, nós vamos olhar para dentro de nós, fazer uma leitura de como estão nossos pensamentos, de tudo que vai em nossa mente, fazer uma leitura de como está o nosso corpo físico e vamos também prestar atenção em nossa respiração. Então, a partir de agora, nós vamos procurar respirar mais profundamente, mais alongadamente. Respira, inspira, deixa o ar entrar bem lá no fundo, oxigenando toda a corrente sanguínea. E depois, bem devagar, você expira. Você solta o ar bem devagar. E conforme vamos respirando mais alongadamente, oxigenando toda a nossa corrente sanguínea, também a nossa mente e o nosso corpo físico vão ficando mais harmonizados. E é assim, agora mais harmonizados, que nós vamos procurar
elevar o nosso pensamento, a nossa vibração, para fazermos a nossa oração. Podemos mentalizar a imagem de Jesus. Jesus é luz. Jesus não está na cruz. E assim nós vamos pedindo humildemente a todos esses benfeitores, mensageiros celestiais, mentores desta casa, nossos mentores, que nos auxiliem em levar a nossa oração a Deus, nosso Criador, nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, que nos deu o dom da vida, mais esta existência, e agradecer por tudo que temos e recebemos. Façamos a nossa prece íntima. Graças a Deus, que assim seja. Vamos lá, querida Monize, por favor. Apresenta nosso tema. Né? Bem, como eu disse, a Monize é muito estudiosa, se dedica bastante aos trabalhos aqui da casa e sempre que pode está aqui nos auxiliando no Evangelho, tá bom? Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Bom, antes de mais nada, dizer que ser estudiosa é porque a minha dívida é muito grande e a gente só consegue evoluir um pouquinho, além dos próprios desafios, é mediante o estudo. E a doutrina espírita, ela é uma coisa extremamente séria. E como nós somos trabalhadores da casa, não dá para a gente simplesmente vir trabalhar sem entender o que está fazendo, porque estamos mexendo com coisas extremamente sérias, extremamente importantes. Então, o estudo vem à base disso. Além do meu amor pela casa, pelos trabalhos que fazemos, vem para que eu venha cada dia tentar ser um ser humaninho um pouquinho melhor, para quando desencarnar, a dívida está um pouquinho reduzida. E olha que a gente tem uma dívida muito grande, né? Estávamos falando disso, inclusive, no trabalho de segunda-feira. Então, vamos lá. Hoje, o que me foi intuído, até porque eu não estava nem na previsão de eu vir hoje fazer uma palestra, foi o capítulo 25 do Evangelho, que fala: buscai e achareis. Sem perceber, a Mércia deu mais ou menos ali um spoiler de coisas que eu vou falar aqui para vocês, porque quando ela fala de nós fazermos o Evangelho no lar, já significa que estamos fazendo a nossa parte para que a espiritualidade maior, ou a força aí que cada um acredita, venha fazer a parte dela. Porque uma das lições que a doutrina espírita nos ensina, ela desmistifica aquilo que eu tenho de pecado, vou fazer 10, 30 mil ave-marias e aquele pecado será sanado. Ou alguém vai vir até mim e tirar aquela culpa que eu tenho. Muito pelo contrário. A doutrina espírita ensina sempre, em todas as suas lições, na codificação, seja na literatura, de que nós somos responsáveis por tudo que nos acontecemos. Isso pode doer? Claro, pode sim. Porque nós viemos de uma cultura da vitimização, de achar que somos vítimas de tudo, todo mundo é culpado, menos nós. E por mais que seja absurdo, sim, nós somos responsáveis. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, tudo que nós estamos passando, enfrentando ou adquirindo, vai ser responsabilidade nossa até o final da vida, ao nosso desencarne, a grosso modo falando, como muitos acreditam, às vezes quando passar aquele telão lá da nossa vida, vai ser a gente, ninguém vai ser responsável, porque como eu sempre falo aqui, o CPF ele é individual, então vai ser por nós, apenas por nós. Então, quando a Mércia fala da importância de fazer o Evangelho no lar, significa isso, estou fazendo a minha parte, abrindo o meu campo para que a espiritualidade venha a trabalhar, e a espiritualidade, ouvindo a minha prece sincera e sentindo a vibração do meu coração, vai trabalhar.
e aqueles irmãozinhos, ou aqueles pensamentos, aquilo que a gente vai criando, ela vai dissipando por conta da transposição de que nós vamos fazendo. A outra questão importante, além da gente sempre fazer a nossa parte, é da gente ter a nossa total responsabilidade do que a gente faz. E este capítulo do Evangelho, eu gosto muito dele, porque ele é assim, ele é categórico. Buscai e achareis, beti e obtereis, qualidades da prece, faça a tua parte, sem mais e sem menos. Mas em nenhum momento, por mais assertiva que a espiritualidade seja, em nenhum momento está dizendo que vamos estar sozinhos, mas que a gente vai precisar fazer a nossa parte para que a espiritualidade trabalhe. Até porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Ninguém vai interferir, nem mesmo Deus, em sua soberana divindade, vai interferir naquilo que nós decidimos, porque nós somos responsáveis por nós mesmos. Então eu vou fazer uma breve leitura deste evangelho, trazer algumas reflexões aqui para que vocês reflitam, pensem e a partir disso busquem ver onde está errando, no que pode melhorar e no que vai ser melhor para cada um, tá bom? O capítulo é Observai os pássaros do céu. Eu vou lendo e vou trazendo sugestões para vocês do que cada um pode entender à sua maneira. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes o corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formais tesouros nos céus, onde nem a ferrugem nem os vermes os corroem, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Aqui a gente já tem uma chamada de atenção. Quando a gente fala de não ajuntar tesouros na terra, gente, a gente tem muita interpretação equivocada das mensagens de Jesus. Porque aí as pessoas já leem aqui e pronto, eu não posso batalhar pela minha prosperidade porque eu estarei juntando tesouros na terra. Não é isso. Ninguém tem que viver mendigando, ninguém tem que viver numa pobreza total. A gente sempre tem que procurar ter a nossa abundância, a nossa prosperidade. É sempre assim. O que significa que a gente não pode dar mais voz a isso do que as coisas da terra, porque isso aqui é transitório, vai passar. Mas o que a gente vai estar levando daqui? Então a gente não pode interpretar de forma tão literal de, olha, eu não vou trabalhar, eu não vou prosperar, eu não vou correr atrás de nada e vamos viver aí a bel prazer. Não, a gente tem que fazer sim a nossa parte nesse sentido, mas não dá tanta importância ao que é material do que é espiritual, ok? Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Sim. O que a gente está entendendo aqui? Não adianta a gente ter ansiedade, aquela preocupação, se a gente está fazendo a nossa parte. Porque à medida que a gente faz a nossa parte, que a gente coloca a energia da ação em movimento, começando lá do que eles falam, do amontoar tesouros, ou seja, a gente buscando a nossa prosperidade. Quando eu digo prosperidade e abundância, não estou falando apenas da parte financeira. Porque quando a gente olha, desejo, a gente fala muito isso final de ano, aniversário, te desejo muita prosperidade. Quando a gente fala prosperidade, eu particularmente entendo que é de tudo. Tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Porque quando vem tudo de uma vez. Mas quando eu falo de prosperidade, também eu posso atribuir isso ao quê? A eu buscar conhecimento, a eu me especializar para, de repente, ter um emprego melhor, para ter uma vida melhor, para eu me tornar uma pessoa melhor, para eu ter um autoconhecimento. Porque à medida que a gente melhora a si mesmo, tudo ao nosso redor melhora. Então, isso também é uma forma de prosperidade. Então, quando a gente tem tudo isso muito alinhadinho, a gente não tem que ficar se preocupando com o que vai comer, com o que vai vestir. Porque sabemos que colocamos a nossa energia da ação em movimento e o universo, aquela frase bem piegas, vai conspirando a nosso favor. Essa frase eu acho maravilhosa. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é, dentre vós, aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um covado? Por que eu acho essa parte muito bonita? Quando ele fala, observai os pássaros do céu.
Não é porque a gente tem que ficar ali na inércia novamente, esperando que a divindade venha fazer por nós. Mas isso está abaixo ali do não amontoeis tesouros, não vos inquieteis. É como se Deus falasse ali para a gente, calma, respira, observa os pássaros, ou seja, olhe por outro ângulo, olhe de uma outra forma. Às vezes a gente está tão concentrado no que não temos, nas coisas ruins, que a gente esquece de olhar as pequenas coisas, como os pássaros do céu, como a natureza, e enxergar a divindade em todas essas pequenas coisas. Sentir gratidão por tudo que nós temos. E, às vezes, não precisa ser aquilo que a gente mais queria, este bem material que fala aqui. Mas a gente tem saúde, a gente tem família, a gente tem uma casa, tem uma cadeira para sentar, tem um arroz, tem um feijão, tantas coisas que a gente pode ser grata. Então, quando eu olho esta frase e observar os pássaros do céu, me remete a respira, olha de outra forma, olha por um outro ângulo, enxerga a gratidão nas pequenas coisas. E a gente não faz isso, vai acelerado, acelerado, acelerado. Recentemente eu estive com a minha família em Minas, e uma das coisas que eu observei que aqui, a minha vida mesmo não dá tempo às vezes de observar, é o céu estrelado durante a noite. E como eu contemplei aquilo e agradeci, porque às vezes a gente é, sim, sucumbido pela rotina e nem consegue observar o céu. Quiçá os pássaros no dia a dia, porque está pegando trem, porque está pegando metrô, porque está trabalhando. Mas por que não ter uma hora que você respira, se conecta com as forças da natureza? Isso te fortalece de uma tal forma que você começa a praticar a lei da gratidão. Quando a gente tem gratidão, a gente também tem prosperidade. Porque, como diz lá atrás no Evangelho também, em tudo dai graças. Em tudo, independente do que está acontecendo, em tudo dai graças. Tudo bem? Porque também vos inquieteis pela roupa. Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não fiam. E, entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus, pois, tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos que existe, e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá de vós, ó homens de pouca fé. Olha o que a Mércia estava falando lá no comecinho, ó spoiler. O poder da fé, o poder que transforma, o poder que transmuta todas as coisas. Quando a gente acredita, a gente já está metade do caminho. Porque por mais que a espiritualidade, e repito, a força que cada um acredita, tente fazer alguma coisa, ela não vai fazer enquanto a gente não tiver essa fé sincera, essa disposição através da fé de procurar melhorias. Quem está aqui, com certeza, é porque está procurando a sua própria melhoria. Cada um com seus objetivos pessoais e emocionais está aqui por um objetivo. Então, é óbvio que a espiritualidade vai trabalhar. Não que não esteja trabalhando aqueles que não estão aqui, não é isso. Mas a gente já está colocando uma energia diferente de buscar essa melhoria. Obviamente, aquele que pede, obtém, como diz esse próprio capítulo, né? Quando ele fala, bate na porta, a porta se abrirá. É isso que ele quer dizer aqui. Ó homens de pouca fé. O que significa? Que a gente precisa aumentar a nossa fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou do que nos vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tem necessidade. Deus é justo, soberano e bom, como já diz o próprio livro dos Espíritos. Se ele é tudo isso, acha que ele vai deixar a gente passar algum tipo de necessidade? Não. Fazendo a sua parte, ele vai fazer a dele e vai vir. Sempre vem o auxílio de alguma forma. Por mais que se acredite que não, se a gente tem aquela fé fervorosa e confiante de que Deus vai fazer, um sinalzinho vai ver. Mas tem aquela frase que eu gosto muito de repetir, é que se tenha olhos para ouvir, que se tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque quando eu tenho tudo isso muito aberto e conectado, é óbvio que eu vou enxergar os sinais que estão vindo ao meu redor do auxílio que eu estou pedindo. Não vai vir exatamente como eu quero, mas vai vir de formas, de nuances, para que eu venha, observa, capite aquela mensagem e agarre com fé. Procurai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Novamente, Deus vem aqui e fala, respira. Como você fala? Respira, criatura. Confia, eu estou do seu lado.
É basicamente o que Jesus quer fazer com a gente. Ele está demonstrando que está do nosso lado sempre, nos auxiliando sempre, através da nossa prece, através da nossa disposição, mas que compete a gente, novamente, fazer a nossa parte. Aí a espiritualidade, porque quem já leu o Evangelho, alguém já leu o Evangelho aqui, lê, tem o hábito de ler, tem a leitura da Bíblia, né, a palavra da Bíblia, e logo vem a interpretação dos Espíritos. Essas palavras, tomadas ao pé da letra, seriam a negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, por conseguinte, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Se a gente fosse ficar esperando, olha, eu não vou amontoar tesouros na terra porque a traça, a ferrugem vai comer. Eu não vou trabalhar porque eu não vou levar nada daquilo. Então eu não estaria trabalhando a lei do progresso. E a lei do progresso está lá no Livro dos Espíritos. A gente precisa, sim, trabalhar. A gente precisa, sim, exercitar a nossa inteligência intelectual, emocional, porque senão o mundo não evolui. Aí, como diz, agora eu não vou lembrar onde está aqui no Evangelho, a gente estaria no estado primitivo o tempo todo, porque a gente encarnaria, desencarnaria e nunca evoluiria. Por isso que a gente precisa observar que precisa trabalhar. É a lei do progresso, a lei do trabalho, como está lá no Livro dos Espíritos. Suas forças físicas e intelectuais estariam inativas, ou seja, Jesus, a espiritualidade maior, fez com que a gente viesse para a gente se desenvolver, para a gente evoluir. E tudo isso estaria perdido, porque estaria inativo. Eu não queria evoluir, então para que eu iria desenvolver a minha inteligência? E o que isso quer dizer também, olhando por outro lado? Quanto mais desafio eu tenho, mais eu desenvolvo a minha inteligência. É difícil, mas é assim que a gente amadurece. Se tal tivesse sido a sua condição normal na Terra, não teria saído jamais do estado primitivo. E se dela fizesse a sua lei atual, não teria mais do que se viver sem nada fazer. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse em outro lugar, e mesmo com as leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo. Mas olha só o que ele diz aqui. Mas lhe deu a inteligência para fabricá-los. Então, veja. Novamente está demonstrando aqui que Deus nos deu o meio de sobreviver. O que ele está querendo dizer? Que está com a gente a nossa responsabilidade de fazer sempre a nossa parte. Não é esperar, Senhor, eu quero um emprego. Mas eu não saio da minha casa para procurar um emprego. Eu não vou atrás. Eu quero uma prosperidade, mas eu não procuro me especializar para me transformar. Eu quero parar de sofrer em tal situação, mas eu não procuro obter meu autoconhecimento para eu entender o que está acontecendo. Por que eu estou passando por aquilo? Ou porque as lições estão sendo repetidas. Então, Deus pede aqui para a gente desenvolver a nossa inteligência. Deus é tão justo, tão soberano, tão bondoso, que através disso ele já faz para que a gente, numa próxima encarnação, também venha melhores do que nesta. Olha como ele é maravilhoso com a gente. Não se deve, pois, ver nessas palavras senão uma poética alegoria da providência, que não abandona jamais aqueles que colocam nela a sua confiança, mas que quer que trabalhem de seu lado. Se ela não vem sempre em sua ajuda por um socorro material, e olha o que eu estava falando lá atrás, inspira as ideias com as quais se acham os meios de se livrar da dificuldade. Ou seja, e aqui tem uma parte que eu já fiz essa palestra aqui na casa ainda, que ele fala justamente isso. Deixa eu ver onde eu acho aqui. Que ele fala da gente caminhar, procurar, bater, para que a gente possa produzir os nossos próprios meios de se viver. Ele fala, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho das tuas obras, delas terá o mérito, e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Ou seja, novamente, repetindo, esse evangelho é muito bonito, essa parte do evangelho capítulo, porque fala da nossa autorresponsabilidade, a gente sempre fazer a nossa parte. Posso continuar? Tá tudo bem? Deus conhece as nossas necessidades e as provê segundo o necessário. E aí vem a gente, né, com as nossas ambições, mas insaciável em seus desejos, não sabe sempre se contentar com o que tem. O necessário não basta, é preciso o supérfluo. É então que a providência, respeitando o livre-arbítrio de cada um, ou deixa entregue a si mesmo. Frequentemente é infeliz por sua culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia na sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências, a fim de que isso lhe sirva de lição para o futuro. Deus é pai, né?
É como um pai e uma mãe que está vendo o filho cometendo algum ato, que sabe que aquilo não vai ser legal, mas que tem uma hora que ele tem que deixar para que aprenda, amadureça e não repita mais o mesmo erro. É a mesma coisa. Às vezes nós deixamos nos levar, por qualquer motivo que seja, Deus vai deixando, a espiritualidade também, porque não se interfere no livre-arbítrio de ninguém. A gente trabalha aqui na apometria, a gente vê que nem quando os tratamentos estão aqui apresentando para a gente alguma situação, a gente interfere, a gente induz, porque sempre é respeitado o livre-arbítrio de cada um, mas faz com que a gente fique ali para aprender aquela situação. Se a gente não aprende, a gente não se desenvolve. A terra produzirá bastante para alimentar todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar os bens que se dá, segundo as leis da justiça, de caridade, de amor ao próximo, quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, entre as províncias de um mesmo império, o supérfluo momentâneo, que se suprirá a suficiência momentânea do outro, cada um terá o necessário. O rico, então, se considerará um homem que tem uma grande quantidade de sementes e as espalha. Eles a produzirão ao cêntuplo para ele e para os outros. Mas se come essa semente sozinho e a esbanja, deixando perder-se o excesso daquilo que comer, não produzirá nada e não bastará para todo mundo. Se as guarda em seu celeiro, os vermes a comerão. Por isso Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, que são perecíveis, mas formai tesouros nos céus, porque são eternos. Em outros termos, não ligueis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais, e sabei sacrificar os primeiros em proveito dos segundos. Não é com as leis que se decreta a caridade e fraternidade. Se elas não estão no coração, o egoísmo as sufocará. Fazer nela penetrar é a tarefa do espiritismo. Por isso que a gente tem esse trabalho aqui na casa. Porque a nossa tarefa, não que estejamos perfeitos, veja bem, mas é porque a gente estuda, trabalha, nos trabalhos é uma outra forma de aprendizado intenso. Eu acho que é um curso ali intensivão, né? Os nossos trabalhos em apometria, para que a gente, através do amor e da caridade, também possa transmitir para vocês. Não significa que quem está aqui na frente são pessoas melhores do que quem estão sentados. Muito pelo contrário, a dívida é muito maior aqui. E essa dívida a gente aprende e tenta instruir aqueles que estão na frente, seja encarnados, seja desencarnados. E aqui eu trago uma pequena reflexão para vocês, como se fosse um resumão e algumas perguntas para que vocês possam levar no coração de vocês. Primeiro ponto é onde está o ensinamento, né? Para que vocês possam aí depois estudar em casa, está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem não tem Evangelho em casa também pode baixar aí na internet, ler na internet que está disponível. Porque não devemos entesourar para nós tesouros na terra? Porque a ferrugem e a traça o consome, e os ladrões os desenterram e roubam. Ou seja, tudo aquilo que a gente acumula aqui de bens materiais, através do egoísmo, a gente não leva daqui. Ainda que a gente tenha uma grande quantidade de bens, mas se a gente reparte, como diz lá o dono da fazenda, que ao invés de esbanjar as sementes, seus celeiros, ele compartilha, a prosperidade e a abundância vem. Mas isso sendo feito sempre de coração. Através do meu coração, da minha energia, eu acumulo tesouros no céu. Onde colocar esses tesouros? No céu, pois nem a traça e nem os ladrões poderá tomá-los. Quando a gente lê o Evangelho, a gente lê a Bíblia, a gente vê muitas mensagens em sentido figurado. A traça, a ferrugem, meu reino não é deste mundo, meu reino é tal. Porque Jesus falava para pessoas de um estado muito primitivo naquela época. E pessoas, a gente diz, nós mesmos que estávamos lá. Se ele não falasse desse sentido mais lúdico, como a gente fala com criança, a gente não entenderia. Então, ele usa esses termos. Hoje, quando a gente interpreta, a gente já entende mais um pouquinho a mensagem. Então, não é que a traça, a ferrugem vai corroer lá no céu, não é nada disso. Mas é um sentido dele dizer que o que a gente acumula aqui de forma egoísta, ela não prospera, ela não frutifica e a gente não vai levar nada. Devemos estar cuidadosos com a vida e com o que vamos comer.
Eis a advertência evangélica. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem se secam, nem se faz provimentos aos celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial sustenta. Novamente, porque eu tenho a fé, porque eu faço a minha parte, e quando eu observo aquele movimento das aves, elas estão fazendo o quê? Como eu disse, a gente tem dois ensinamentos, pelo menos para mim particularmente, dois ensinamentos das aves do céu. Olhar por outro ângulo, respirar, olhar de uma outra forma, me conectar com a energia da natureza, mas os pássaros, por exemplo, ou os animais de um modo geral, eles não estão preocupados com o que eles vão comer no dia seguinte. Eles saciam aquela fome daquele dia, o dia seguinte é o dia seguinte, e como diz o Evangelho, a cada dia basta o seu mal. Então, como dizem os psicólogos, né, que a ansiedade é aquele excesso de futuro, muitas coisas que nós nos preocupamos hoje, por vezes nem acontece, porque a gente vai combinando um monte de coisas dentro de nós, dos nossos pensamentos. Então é importante a gente observar os pássaros do céu, no sentido figurado, com a gratidão, vendo de uma outra forma, tendo um outro olhar sobre a vida, agradecendo, se preocupando com um dia de cada vez. O que devemos buscar em primeiro lugar? Sempre, 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 pelo menos para mim, a espiritualidade, as coisas de Deus, porque o resto vai ser acrescentado para a gente. Porque quando Deus nos toca, a gente procura se mudar, procura ter autoconhecimento, mudar hábitos, fazer a reforma íntima. Automaticamente o resto vai vir de imediato. Mas eu fazendo a minha parte, me conectando com a espiritualidade. Porque a gente não é daqui, a gente está aqui. Nossa verdadeira pátria não é aqui. Então, quando eu me conecto com o que é de verdade, a minha vida se transforma. Mas sempre lembrando que essa conexão tem que ser feita de coração. Não só para fazer, como eu digo, em alguns casos, para inglês ver. É para fazer e fazer acontecer. Porque a nossa encarnação passa muito rápido e a gente pede e implora para reencarnar e quando reencarna a gente sucumbe. Então, por mais difícil que às vezes as coisas pareçam estar, é aqui e agora que a gente tem que fazer. Não esperar na inércia que algo faça por nós. A gente fazer e a espiritualidade trabalhar através de nós. Qual a recomendação de Mateus? E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará o seu cuidado, a cada dia basta o seu mal. E aí, essa parte do que nós lemos hoje, eu pergunto a vocês, esta afirmação pode nos levar à preguiça? Pode. Porque algumas pessoas vão falar, Deus vai fazer por mim, então eu não vou fazer mais nada. Não é bem assim. Se eu não fizer a minha parte, nada vai acontecer na minha vida. Por isso que a gente conhece muitas pessoas hoje, vou usar um termo um pouquinho grotesco, mas é muito real, que vivem com o mimimi, convivem com o vitimismo, porque não fazem nenhuma parte para se melhorar. Esperam que o outro sempre faça a sua parte, sempre que faça a sua individualidade fazer acontecer. Então, não é ficar na preguiça. Que nem Deus gosta de preguiçosos, porque no próprio Evangelho tem lá, no Livro dos Espíritos, a lei do trabalho, a lei do progresso. Quando a gente assiste filmes espíritas, né, a gente vê que eles lá trabalham pra caramba, mais do que aqui, inclusive, porque é através do trabalho que a gente se desenvolve, que a gente aprende a amar, que a gente aprende a cuidar. Quando a gente vê o estado do outro, a gente olha para aquele estado, se compara com a nossa vida e procura se melhorar. Por isso que eu digo que os trabalhos, ao menos para mim, eles são muito importantes, porque eu vejo o que está acontecendo com aquele irmão encarnado, desencarnado, e olho para a minha própria vida para procurar me modificar. E a gente faz isso com amor, com cuidado, com caridade. Por isso que o trabalho ele é tão importante. Se desenvolver é tão importante, não é ficar na preguiça. Ficar na preguiça é muito fácil, ficar na zona de conforto é muito fácil. Mas, como dizem, né, aqueles ditados, na zona de conforto nada acontece. E aí fica no estado de depressão, no estado de vitimização, não sai do lugar e a vida passa muito rápido. O que significa esta alegoria, né, que tem em todo este evangelho que a gente leu? A de que a providência jamais abandona os que nela confiam. Há, contudo, uma condição de que também se esforcem. É assim que nem sempre os socorre aquela ajuda material. Inspira-lhe os meios de saírem por si mesmos das suas dificuldades. Aí aqui eu trouxe um trecho bem pequenino de um livro chamado Livro da Esperança. Conhece? De Emmanuel? O item é o 84, Palavras de Jesus. Mas eu trouxe só um pequeno trecho, porque eu acho que reforça para nós que hoje estudamos aqui.
Não podemos esquecer que as palavras do Cristo, no curso dos séculos, receberam interpretações adequadas aos interesses de grupos, circunstâncias, administrações e pessoas. O que ele está querendo dizer aqui, que eu acabei de dizer para vocês? As palavras de Jesus, elas foram transmitidas para um povo de uma determinada época. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando lê o Evangelho, já interpretar de forma tão categórica, de eu não vou trabalhar porque a providência vai fazer por mim. Eu não vou fazer nada porque a providência vai fazer por mim. Não vou, a fé, como diz aquele do buraco da agulha? O camelo não passar pelo buraco da agulha. Gente, é sentido figurado, por conta da época, do conhecimento daquelas pessoas. Basta a gente assistir aquela série que está muito comentada hoje, The Chosen, que a gente vê o conhecimento daquelas pessoas era muito primitivo. Então, eles tinham que falar de forma lógica, igual fala com criança, senão as pessoas não entendiam. Hoje, é difícil ainda entender? Senão a gente não estaria aqui ainda estudando. Mas a gente já consegue ter uma outra interpretação. E a espiritualidade ela é tão maravilhosa que usa de seres que traz para nós a sua literatura, de interpretações, e tem várias literaturas espíritas que explicam, como esta, por exemplo, que Emmanuel traz, através de Chico Xavier, interpretação deste capítulo, para que a gente possa entender, aprimorar e aplicar na nossa vida. Então, é isso que ele quis dizer aqui. A doutrina, essa ainda é a continuação de Emmanuel. A doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar. Isso eu acho lindo, mas também para instruir e esclarecer. Por isso que lá no Evangelho tem, quando fala espíritas, instruí-vos. Ou seja, vai buscar conhecimento, vai entender. Aqui na casa a gente oferece 2 vezes por ano, agora uma vez só, né, Mércia? O curso para que as pessoas, independente se querem ou não trabalhar, mas que elas venham ter conhecimento. Porque conhecimento a gente leva. A gente melhora, a gente se torna pessoas melhores, e isso é importante. Então esse é o nosso papel, instruir e esclarecer. Porque dúvidas, o tempo todo a gente tem, e a gente que ainda estuda tem muitas dúvidas. Quanto mais estuda, mais perguntas vêm, mas também mais instrução vai vindo, mais sinais vão vindo para que a gente possa entender melhor o seu Evangelho. E aí eu trago algumas perguntinhas para ficar com vocês, para levar aí para a vida de vocês. Primeiro que a gente precisa aprender a ver a vida com um novo olhar, igual lá o observar e olhar os pássaros do céu, mas com tudo que o Evangelho explica para a gente. Estou procurando ser uma pessoa melhor? Estou procurando vibrar em uma nova energia? E a Mércia falou isso lá no comecinho também. Qual a minha responsabilidade na construção de uma vida melhor? O que são os tesouros da terra e o que são os tesouros do céu? A fé é o suficiente para prover as necessidades como vestir, comer e beber? Como age a providência divina para dotar daquilo que necessitamos? Perguntinha para vocês levarem aí, para refletirem, para mudarem, para pesquisarem, para se tornar pessoas melhores. E aí, para encerrar, isso aconteceu hoje, inclusive, eu senti no coração de trazer a prece de Cáritas, que é uma prece muito bonita e que basicamente fala sobre tudo isso que nós conversamos hoje aqui, tá? Eu vou ler para vocês, eu peço a gentileza de fecharem os olhos, refletirem em cada palavra que eu for falando, para que vocês possam entrar nessa vibração e nessa reflexão, tá? Vamos lá, prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus,
um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se deva refletir a vossa imagem. E assim, gente, quero agradecer a oportunidade de palestrar mais uma vez na casa. E como eu sempre digo, que tenha feito sentido no coração de vocês, que fiquem aí a reflexão, que a gente saia daqui e procure ser sempre seres humanos melhores, porque eu acredito que esse seja o objetivo maior da nossa encarnação. Não é acumular bens, não é acumular tesouros, mas quão bem a gente faz as pessoas, o quão amor a gente espalha, o quanto de respeito, o quanto de empatia, e procurar sempre ser o modelo de Jesus. E eu falo que ele é o dono dos meus dias e espero que seja o dono dos dias de vocês também. Então, gratidão, que Jesus abençoe a cada um de vocês, encarnados e desencarnados. Ai, que bênção a gente receber esse tipo de presente, não é? Só temos a agradecer a toda a equipe de mentores que envolveram a Monize, e a Monize foi excelentemente a boa intermediária, a boa médium. Que bom. Esse é o presente que nós recebemos, me deixou bastante emocionada. A Monize já fez uma belíssima prece para que todos nós elevássemos os nossos pensamentos. Então, nós vamos encerrando, agradecendo por tudo isso que aqui recebemos e também lembrando, até mesmo antes de fazer esse nosso agradecimento a todos esses benfeitores, vamos fazer vibrações. Nós precisamos vibrar, emanar, doar, né? Como nos falou a mensagem do Evangelho. Nós que tanto recebemos, também podemos fazer isso, com a força da nossa fé, com o poder da nossa mente. Então, vamos nesse momento, antes até de fazer nosso agradecimento, vibrar pelo nosso planeta. Então, nós vamos mentalizando o nosso planeta, essa casa que nos recebe, que o seu governador é Jesus. Que esse planeta receba muita luz. Muita luz. Que seja envolvido em muita paz. Paz. Paz em todos os povos, em todas as nações que estão no momento nessa experiência terrestre. E assim, vibrando pelo nosso planeta, envolvendo em luz e paz, também vamos vibrando por todos aqueles filhos de Deus que estão passando por provações tão mais duras do que as nossas. Que todos os filhos de Deus também sejam envolvidos nessa luz, se sentindo amparados, sustentados. Nenhum filho do Pai está sozinho. E agora nós vamos vibrar pelos nossos lares. Vamos envolvendo aqui
naquele cantinho que chamamos de casa, de lar, todos aqueles que lá estão, vamos envolver na luz de Jesus. Que possamos lá ter paz para todos os nossos acertos. Que assim seja. Então agora vamos lá no nosso íntimo fazer nossa prece de agradecimento. Graças a Deus. E assim nós vamos procurar manter a nossa vibração para quando chegarmos na sala de passe, estarmos bem receptivos, aproveitarmos bem essa oportunidade, tá bom?